E aí, segundão? Tudo na paz? Vamos lá. Vamos mais uma aula de história? É, Essa semana eu procurei tentar fazer algo diferente. Um resumo sobre algumas coisas que foram dadas, né? E a princípio, eu sempre me perguntei quais são as razões nas quais alguns alunos não gostam de história. Porque a história é chata, porque a história não interessa, enfim. Por que a importância da história na escola? Veja bem, o mundo inteiro tem uma história. E se a gente não estuda a história do mundo, nós não temos como ter a previsão, falo previsão, não certeza, do que pode vir a acontecer no futuro. Quando a gente estuda história, nós temos um conhecimento geográfico, sociológico, biológico, de várias fases do mundo. E onde nós vamos aprender isso? Nós vamos aprender na escola por faixas etárias, né? Vocês do segundo ano já têm um amadurecimento para entender alguns fatos que aconteceram no mundo. Com isso, vocês amadurecem ideias para vocês de um futuro. E isso é dado sempre com conceitos e épocas. No Brasil, por exemplo, nós estudamos quais foram os fatores do desgaste político do imperador Pedro II e a sua queda. Eu tenho quase que certeza que pouquíssimas pessoas, pouquíssimos de vocês lembram disso. E por que eu parei para lembrar a vocês de algumas coisas? Ou de relembrar, na verdade? Para que a gente dê continuidade às temáticas, sabendo o porquê que a gente está em algumas situações no Brasil devido a esse sistema que não evoluiu muito na mentalidade do povo brasileiro. Então, quando a gente fala de história do Brasil, é importante que nós saibamos quais foram os conflitos que culminaram em certas mudanças no Brasil e que também retrocederam a sociedade brasileira. A gente sabe que em 1889 teve duas coisas muito importantes no Brasil. A primeira foi a abolição da escravatura, que no Brasil acho que foi a última, né, da América Latina pelo nosso conhecimento. E teve um golpe, né, que derrubou o Império por insatisfação de algumas pessoas, de algumas oligarquias e do próprio exército também, que nós vimos de uma guerra do Paraguai, do extermínio da guerra do Paraguai com a Tríplice Fronteira, né? Brasil, Argentina e Uruguai, e que dizimou parte da população do Paraguai. E quando os brasileiros foram lutar e se uniram esses dois países, Uruguai e a Argentina, não existia mais o império lá, já era uma república. Então, o que aconteceu com isso?
os soldados, o exército brasileiro via os soldados republicanos desses países muito alegres por não serem mais manipulados pelo Império ou comandado pelo Império, né? E fez com que essa união entre o exército e os republicanos, que já eram pessoas no Brasil a favor da República, culminasse nesse golpe. E quem foi o líder desse golpe? Marechal Deodoro da Fonseca. E em 15 de novembro resolveu, junto com esses republicanos e uma parte da população insatisfeita com o Império e com o Imperador, porque Portugal, naquele período, cobrava taxas imensas, né, por tudo que era explorado no Brasil. Veja bem, eu digo explorado no Brasil porque eram os brasileiros, né, que extraíam ouro e o minério das terras, e se produzia também café em abundância no Brasil. Você tinha grandes latifundiários, grandes fazendeiros de café que tinham que pagar taxas enormes para o governo português para que houvesse exportação dos produtos. Ou seja, essa insatisfação devido aos impostos, né, fez com que culminou esse golpe. Então, a gente vem entender, tá, que essa República da Espada, né, porque o nome República da Espada veio a ficar tão famosa nesse núcleo da história, porque os dois grandes líderes desse conflito e desse confronto, que era Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, eram militares. Então, República da Espada, porque eram controladas por militares e que naquele período não existia armas de fogo, e sim espada para a luta. E esses projetos desses republicanos, após esse golpe, uma das primeiras coisas que Marechal Deodoro fez foi desconstituir o Congresso Nacional, ou seja, retirou todos os políticos, né, senadores e deputados, e colocou lá pessoas da sua confiança. E substituindo essa monarquia, mas com conceitos ainda do Império. Ou seja, era administrado por pessoas diferentes, mas com conceitos iguais ao do Império. Por isso que houve a necessidade, digamos assim, de fazer, né, uma nova Constituição, uma Constituição da República, para que modificasse e transformasse um pouco o país. Mas veja bem, gente, pessoas diferentes, mas com hábitos iguais. Essa que é o X da questão da gente aprender e estudar a história. Porque depois que as pessoas se revoltam por alguma coisa, me parece que elas têm um bloqueio e começam a fazer as mesmas coisas que eram feitas anteriormente, sendo que com nomes diferentes. E isso faz com que exista várias revoltas e várias revoluções, como a gente vem estudando mais adiante, né? A gente já veio estudando sobre a revolta da vacina, né? Nós falamos também sobre a revolta da chibata. Nós vamos falar
sobre Antônio Conselheiro na próxima edição, justamente por causa de quê? Devido a esses conflitos em que as pessoas têm um objetivo que é melhorar e não piorar. E a história serve para isso, para que você tenha uma visão bilateral das coisas e que também possam projetar para o futuro algo diferente, para que não aconteça o que já aconteceu em outras revoluções. O que tanto se fala hoje sobre, que a gente estuda em sociologia, sobre essa questão da esquerda e da direita, que uma é comunista, a outra é capitalista, essa geração diferenciada de conceito, se deu origem lá atrás, que a gente vem estudando em sociologia e que nós estamos estudando em história, o porquê dos porquês. Então, eu quis só relembrar a vocês, para dar continuidade nas próximas aulas, sobre o que é diferente, o que pode ser diferente, o que nós podemos fazer para modificar e transformar o nosso país, que nós temos tanto orgulho. Eu vou dar uma parada por aqui, mas já volto. Só um minutinho. Então, nossa aula do dia 19 de junho, né? É um resumo. E o que eu falei para vocês, ele é baseado nos parâmetros curriculares nacionais, ou seja, dentro dos parâmetros de cada faixa etária e de cada série, né? Cada série tem uma certa faixa etária de alunos, e uns com mais e com outros com menos conhecimento. Então, esses parâmetros eu estou fielmente levando para dentro da sala de aula, para que vocês não digam que o conceito é muito aquém do que vocês possam raciocinar. Falei da importância do ensino da história na escola, tá? E botei para analisar os fatores que levaram ao desgaste político do imperador Pedro II e sua queda. Falei um pouco sobre a República da Espada e caracterizar os pontos dos projetos republicanos colocados para substituir a decadente monarquia, tá? Estudem isso, porque eu vou passar exercício sobre esse conteúdo. Espero que vocês tenham gostado e, eventualmente, nós vamos relembrar algumas coisas que foram dadas para que nós possamos aprender legal, que o segundo ano vai fazer Enem e isso cai muito no conteúdo de Enem. Fique com Deus e um beijo no coração de vocês.